agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nós queremos colocar a vida do teu filho divino, tua filha Graça, diante da tua presença. O Senhor esteja usando a vida deles, com o teu propósito, com a tua vontade, para que tudo que o Senhor tem para revelar aos nossos corações como igreja, o Senhor possa trazer para nós essa manhã através deles. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, por tudo. Amém, amém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Deus é bom, né, amados? Deus é muito bom, Deus é muito bom. Eu tô meio rouco, minha voz não é grossa assim não, tá? Isso é porque eu tive uma crise alérgica e ainda não estou totalmente curado. Mas amém. Amados, nem todos me conhecem, mas é muita gente que me conhece, nos conhece, eu, Graça, né, na época da Sara. E Deus tem falado ao nosso coração há muitos anos sobre a questão missionária, sobre missões. E isso começou lá no início mesmo, quando o Sal da Terra se transformou mesmo em igreja. E eu queria estar ministrando, né, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, queria compartilhar meu coração, não só sobre a questão missionária, mas aquilo que Deus tem falado a mim, falado à minha casa, falado, né, na minha vida há muito tempo. Há muito tempo. E Deus vai falar com você. Amém? Deus quer falar com você, Deus quer falar com o seu coração. A gente precisa, quando a gente vai ouvir uma palavra, a gente precisa fazer uma pergunta para Deus. A gente precisa perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Para que eu possa ter o meu coração aberto. Então, quando eu saio para vir à igreja, eu tenho que estar disposto a ouvir de Deus o que Ele quer falar para mim. Amém? Então, que você possa fazer essa rápida oração. Obrigado. Você possa falar aí agora no seu coração. Fala aí. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Amém? Eu estou pronto para ouvir. Amém. Eu também, viu? Eu também. A gente acha que não, mas quando a gente ministra, né, Gilberto? Deus fala muito ao coração da gente. E, amados, eu me converti em 1900 e... Obrigado, irmã. Em 1990, lá no inicinho do Sal da Terra, a Graça já converteu aqui no Caraíba, né, em 88, quando ainda estava na casa do pastor César. Então, desde o início, Deus tem falado, tem ministrado a nossa vida. E um dia, recém-convertido, eu estava andando na rua e estava tendo no Sal da Terra, quando já estava lá na Vasconcelos Costa, um encontro de missões. E eu andando, eu não participava dessas coisas, era muito novo na igreja, e eu entrei fui lá, vi que estava tendo um movimento e entrei. E quando eu entrei, tinha um pastor lá da Inglaterra, e ele estava pregando, e ele declara uma palavra que mudou minha vida, depois da conversão. Eu não sei o nome dele, tem algumas pessoas que lembram o nome dele, eu não lembro o nome. E ele abriu lá em Atos 16:9, e ele declarou o seguinte: vocês estão achando que eu vim aqui dar uma aula de missões para vocês? Vocês estão achando que nós, da Inglaterra, nós estamos muito avançados e que nós queremos ensinar? Eu só tenho uma coisa a falar para vocês, meus irmãos. Passa a Macedônia. Passa a Macedônia e nos socorre. Mas eu não entendia muito. Por isso que eu falo que quando Deus quer falar com você, Ele vai falar. Não importa o tamanho do conhecimento que você tem da palavra de Deus. Isso importa a sua disposição em ouvir a voz de Deus. E quando esse irmão falou isso, aquilo mexeu com o meu coração. Mexeu com o meu coração e aquilo eu não conseguia mais me desligar dessa frase, tanto que até hoje, isso tem 33 anos, mais ou menos, até hoje eu lembro do rosto dele, eu lembro dessa palavra. Dessa palavra. E aí, dentro do Ministério Sal da Terra, então, começou-se um trabalho missionário. Então, várias pessoas foram enviadas, pastor César foi, pastor Paulo Júnior, pastor Ogálvaro,
né, o pastor Flávio Guarato, várias pessoas foram enviadas para o campo atendendo esse chamado. Tanto que o Flávio até hoje não voltou, né? O Flávio está lá, nunca mais voltou, o Marcos voltou e foi. Eu queria dizer para o grupo que vocês mexeram com o meu coração hoje, tá? O grupo de louvor. Se vocês não sabem, Isaías 61 era a música que eu pedi para Deus para ser enviado. Foi a música que enviou o Marcos, e quando o Marcos foi enviado, eu quero ser enviado com essa música, viu, Sara? Aí vocês vêm e me cantam Isaías 61 aqui hoje. Você vê que o Espírito é o mesmo. E aí, então, baseado numa palavra que está lá em Malaquias 4:5, e aí sim a gente começa a buscar de Deus discernimento, porque isso é uma coisa muito séria e isso vale para todo o cristianismo, isso vale para tudo que está na palavra de Deus. Então, lá em Malaquias 4:5 fala: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E qual é o papel, então, dessa palavra, e qual é o papel, então, do que nós temos que ouvir? Versículo 6 fala: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, é o último versículo do Velho Testamento. Aqui encerra. E aqui começa uma nova fase. Em João, lá no João 1,17, praticamente é o início do cumprimento dessa palavra, que fala que ele, quando é profetizada a vinda dele, a vinda do João Batista, né, em Lucas 1,17, quando é profetizada a vinda de João Batista, ele fala: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Começou. Por que eu estou falando isso, amados? Porque aí o Ministério Sal da Terra, então, se envolveu num retorno a Israel, num trabalho missionário. Você acredita que nós somos os confins da terra? Não somos? O lugar mais longe. Naquela época nem existia. Ninguém nos conhecia. Nem se falava nessa terra. Então, Jesus nos mandou ir até os confins da terra. Então, nós acreditamos, e o ministério nessa época, nós discernimos muito bem, que o Evangelho chegou aos confins da terra. E se você perceber a história, parece que o Evangelho é como um cometa. É como um cometa. Ele vai passando em alguns lugares, vai avivando aqueles lugares a partir de Jerusalém, e vai depois esfriando para trás. E chegou aqui. Então é o coração dos pais aos filhos. Nós somos os filhos mais distantes dessa palavra. Quando o Evangelho chegou aqui, nós somos o lugar mais distante para se chegar o Evangelho. E então no ministério nós entendemos que começaríamos a retornar. Então foi a época que o Marcos foi, Flávio, porque aí nós começamos a retornar para aqueles que nos abençoaram. Inglaterra, Escócia, Irlanda, Alemanha. E o meu coração ficava ali esperando. Tanto que o meu casamento, 30 anos atrás, né, vai fazer 31 anos, o meu casamento já foi um envio missionário. E quando nós fomos então para Uberaba, aí nós fomos ordenados juntos, né, na época eu, o Gálvaro, o Flávio, nós fomos ordenados no mesmo dia. Eu estava em Uberaba. E ali nós começamos então a buscar a história de Uberaba, e quanto mais a gente mexia na história de Uberaba, mais uma nação nascia. Mais uma nação nascia. Não só pelo Espiritismo, porque Allan Kardec, o Espiritismo de Allan Kardec nasceu na França, em Lyon, na França, e a França é considerada a cidade onde todas as heresias subsistem. E o nome dele não é Allan Kardec, o nome dele não era Allan Kardec, era Léon Hippolyte Delisard Rivail. Ele era professor de línguas na França, escritor da gramática francesa.
E ele escreveu, então, o Livro dos Espíritos. E não só por isso, que eu fui até Lyon para descobrir sobre isso, minha primeira viagem lá para a Europa. Mas também a educação em Uberaba vem da França. A base da Igreja Católica também veio da França. Aquilo começou a mexer com o meu coração. Até um dia que o pastor Ari Skates, fundador da Shalom, ele teve um encontro missionário lá em Uberaba, que a gente tinha organizado. E ele então declara uma palavra. Ele conta a história de um pastor que treinava missionários para o mundo inteiro. Ele fala, o meu coração sempre esteve na França, a história desse homem. Meu coração sempre esteve na França. Mas eu nunca consegui convencer um único missionário a gastar sua vida na França. Eu nunca consegui. E agora eu estou morrendo sem cumprir esse objetivo. Naquele dia, então, meu coração queimou. E eu brinquei até com o pastor Ari. Falei, então, quando você chegar lá no céu, você avisa para esse pastor que ele conseguiu um sim. Porque a partir de hoje, eu vou gastar minha vida para a França. E esse é um compromisso que eu fiz diante do Senhor. Em 1994. 1994. E quanto mais eu estudava sobre a França, mais meu coração queimava. E poucas pessoas sabem, é interessante que essas coisas não são divulgadas. Mas se você está aqui hoje, nós temos uma dívida. Se você tem o Evangelho hoje, se você escuta o Evangelho hoje, nós temos uma dívida histórica com a França. Aí eu achei o meu lugar nesse retorno. Se você não sabe, em 1557, por causa das guerras, das perseguições, na Revolução Protestante, alguns franceses vieram para o Brasil. Alguns protestantes vieram para o Brasil, para a Baía de Guanabara, e em 10 de março de 1557 foi ministrado, por incrível que pareça, nós estamos aqui hoje na ceia, a primeira ceia em solo brasileiro. Não é coincidência nós estarmos aqui hoje ministrando a ceia. 1557, a primeira ceia protestante, aos modos protestantes, foi ministrada no Brasil. Só que logo depois, esses homens foram perseguidos, como acontecia na Europa, aqui também aconteceu. E eles morreram. Eles foram assassinados em terra brasileira. Primeiro sangue protestante derramado em terras brasileiras. E aquilo também queimou meu coração, quando eu descobri isso na história. Quando eu descobri isso na história, eu falei, Deus, o Senhor está falando muito, muito forte. Porque converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E esses homens, para quem quiser, está na internet hoje, que isso não estava, muito engraçado que depois que eu fui descobrindo essas coisas começaram a aparecer, e a revista Ultimato escreveu sobre esse assunto. Eu já tinha descoberto isso lá na França, eu já tinha feito toda uma minuta desse assunto, depois o Ultimato ela publicou também. E tem então a Confissão de Guanabara. A Confissão de Guanabara, amados, é porque deram oportunidade para esses homens cristãos convertidos voltarem atrás. E falaram para eles, se vocês voltarem atrás, nós vamos fazer algumas perguntas e queremos que vocês respondam. Se vocês voltarem atrás, nós vamos preservar a vida de vocês. Aí eles me fazem a Confissão de Guanabara, confessando, respondendo cada pergunta que fizeram para eles. Linda, maravilhosa. E por causa disso, foram espancados até quase morrer. E jogados ali no rio, ali no mar, na Baía de Guanabara. Está lá até hoje o Forte Coligny. Está lá até hoje. Amados, então, não dava. E de lá para cá eu tenho orado, fiz várias viagens. Várias viagens. E com isso, de pano de fundo, eu gostaria que vocês abrissem Lucas 10. Lucas 10. Porque essa palavra eu tenho meditado há muito tempo, e quanto mais eu medito, mais eu escuto sobre ela, mais aquilo mexe com o meu coração.
Porque a gente tem buscado muito, né? Fiz teologia, formei em teologia, a gente tem buscado muitas coisas teólogas, aprofundado e papapá, tititi. E a gente esquece muitas vezes do mais simples do básico do cristianismo. E aqui Jesus aqui está discutindo com um teólogo. Lucas 10, a partir do versículo 25. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Quem sabe? Aí Jesus vira para o homem e fala o seguinte, aí Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Então eu quero fazer a mesma pergunta para você. Quero fazer a mesma pergunta. Você sabe qual é o resumo de toda a palavra de Deus? Você sabe? Qual que é o resumo? Qual versículo resume a palavra de Deus na sua totalidade? Marquinhos já respondeu ali. Resume a palavra de Deus. Se alguém te apertar e falar assim, tá bom, resume. Tá aí, ó, para você ver. Ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. E depois Jesus ainda até dá uma apertadinha na frente, né? Ame ao próximo como eu os amei. Amados, isso aqui é o resumo da palavra. E não foi Jesus que disse. Quem disse foi aquele entendido da lei. E ele vira para ele e fala: então faz isso. Faz isso. E você vai viver. A gente fica procurando muito a palavra de Deus. E eu tenho pregado desde 1994. Não, muito antes. Antes de eu ser ordenado, eu já trabalhava com ciganos lá no bairro Moarama. Eu já era pregador lá para os ciganos, e ali foi onde começou o nosso ministério, praticamente. E a gente procura na palavra de Deus, a gente procura muitas coisas, a gente quer entender muitas coisas na palavra de Deus, e a gente não busca o essencial. Aí, a partir dessa palavra, eu faço uma pergunta para mim e para todos. Nós somos convertidos? Nós somos convertidos? Porque o Velho Testamento vem com uma palavra muito forte: converterá o nosso coração. Nós temos um coração convertido literalmente. Literalmente. Será que realmente eu me converti da forma como Jesus Cristo deseja que eu me converta? Será que eu sou da forma como o Senhor quer que eu seja? Será que eu tenho feito aquilo que o Senhor quer que eu faça? Como nós cantamos? Eu sou o que Jesus quer que eu seja. O meu dia a dia. Amados, isso quer dizer de vida. Jesus falou assim: faz isso e você vai viver. O grande problema que nós temos enfrentado é que nós temos, quando a gente se converte, a gente vem com uma lista muito grande de pedidos. Quando eu era recém-convertido, falava para eu fazer uma lista. Faz uma lista do que você quer de Deus e põe aí e vai ticando. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada. E muito melhor, porque o gênio da lâmpada a gente só pode pedir 3 vezes, né? De Aladim lá, era só 3 pedidos. E Deus ainda vai lá, e me falaram, né? Eu nunca parei para contar, que a palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas. Ah, glória a Deus, mas eu nunca contei isso não. Nunca parei para contar. E aí a gente fica com essa falsa ideia que o Deus está aqui, que Deus nos chamou para nos servir. Que Deus nos chamou para que eu possa fazer o que eu quiser da minha vida, e que Ele está disposto a me servir em tudo aquilo que eu desejo. Será que eu nunca parei para pensar que Deus tem um plano e um propósito? A palavra de Deus fala
Que Ele está disposto a nos abençoar com tudo. Para aqueles, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Mas que são chamados segundo o seu propósito. Tudo concorre, todas as coisas, todas, não são algumas coisas, são todas as coisas, e a palavra de Deus deixa muito bem claro esse tipo de coisa. Quando Deus, tem algumas palavrinhas na Bíblia que você tem que parar para pensar. Todas é uma delas. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então quer dizer que Deus tem um propósito. E a partir daí, se eu estou dentro dele, todas as coisas vão concorrer para o meu bem. A salvação, viver, não é no céu, amados. Tem muita gente esperando ir para o céu para viver as maravilhas de Deus. Eu quero te dizer que as maravilhas de Deus são para ser vividas aqui, na terra. Deus está disposto a derramar sobre a sua vida. Mas a gente precisa entender que Deus tem um plano e sou eu que faço parte desse plano. Não é Deus que faz parte do meu plano. E a gente quer trazer Deus para os nossos planos. E aí eu me sinto muito frustrado. Só para você ter uma ideia, esse trem é tão perigoso. Quando eu estava noivo da Graça, eu tocava sax na banda. E uma irmãzinha, ela lá, a gente no acampamento, e uma irmãzinha chegou e falou que Deus tinha falado para ela que ela ia casar com o saxofonista da igreja. Eu era o único. E eu noivo. E ela creu nessa palavra. Ah, mas tem lógica. Até hoje, coitada. Porque eu não vou largar da minha mulher. Nós vamos morrer velhinho junto. Não tem a menor chance disso acontecer. Mas a mania que a gente tem é que a gente tem um plano, um propósito e quer que Deus abençoe o seu plano. Nem se um anjo, a palavra de Deus fala que nem se um anjo descer e mudar, porque não pode. Paulo deixa bem claro, se um anjo, se o céu se abrir e um anjo descer e falar outra coisa que não seja o evangelho, aquilo que ele ensinou, que seja anátema, ou seja, separado para o fogo eterno, que vá para o quinto dos infernos. Então tem muita pregação que está me estragando em vez de me ajudar. O anticristo entrou na igreja. Anticristo é pensar somente em si. Porque cristianismo é amor, e amor é para os outros. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. E ao próximo. Eu preciso entender isso aí. Eu preciso deixar que Deus trabalhe a minha vida. E durante todo esse tempo, durante 28, vai fazer 29 anos. Durante esses 29 anos, eu tenho orado por essa visão que Deus me deu. E vou te falar uma coisa. É muito interessante quando você anda naquilo que Deus tem para você. E eu tenho vivido esse testemunho. Eu vou falar uma coisa para vocês, não me leva a mal, por favor. Mas para você ver quando Deus quer fazer as coisas. E eu não tenho dinheiro para tudo isso. Vim de família pobre, trabalhei para tudo que Deus me deu. Tudo que Deus me deu. Nunca sobrou dinheiro na minha vida assim. Mas se tem uma cidade no mundo que eu conheço mais, fora as cidades que eu já morei, sabe qual é? Não me leva a mal, por favor. Isso não é nenhuma... É Paris. A cidade que eu mais visitei na minha vida. Fora aquelas que eu já morei. Então eu chego lá, ando em Paris tranquilo, ando nos metrôs de Paris tranquilo. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Em 96, numa igreja que não dava conta de me sustentar, onde a minha casa chegou dias da geladeira secar. Não tinha nada na geladeira, podia desligar.
Mas naquele dia, tá, amados, Deus nunca deixa passar fome. Naquele dia, Deus mandou um anjo lá e encheu minha geladeira como eu nunca tive até hoje. Nunca tinha tido antes, nunca tinha tido até hoje. Mas para perceber o milagre de Deus. Aí nesse tempo eu falei, eu preciso pisar a terra. 1996. Eu preciso pisar a terra. Até hoje eu não sei como foi pago as minhas despesas. Deus me levou lá na França. E a coisa foi tão forte, porque quando eu estava lá, Deus colocou no meu coração que eu precisava orar lá em Paris. Eu fui para Lyon. Eu não tinha ido em Paris. Não conhecia. Aí eu voltando da Inglaterra, nós tivemos uma conferência missionária, tivemos lá na casa do Flávio, na casa do César. E voltando, eu dei a doida. No trem, lá em Paris, eu saltei. Falei, vou ficar aqui. Deus já tinha arrumado um lugar para eu ficar hospedado. Falei, não tem dinheiro para pagar a passagem para voltar para Lyon. Mas eu vou ficar aqui. E que Deus faça o milagre. E Deus fez o milagre. Conheci um rapaz, lá, um brasileiro, em que ele tinha um dinheiro guardado. Eu nunca tinha visto ele nunca tinha me visto, mas ele estava com dinheiro guardado 6 meses para mim. 6 meses. Para pagar a passagem até Lyon e de Lyon até na Suíça, onde eu peguei o avião para voltar. E assim foram todos os milagres. Né? O Paulo Júnior até brinca comigo, ele fala o seguinte, a divina graça e Deus, eles não têm problema com dinheiro, porque toda vez que precisa, Deus providencia. Só que, amados, durante esse tempo, a gente sofre. 28 anos é muito tempo. E algumas vezes eu desisti. Nunca consegui abrir uma porta na França. E 2021, em plena pandemia, foi o meu auge. Foi o auge. Senhor, não dou conta mais, não vai dar. Eu desisto. Nem Abraão, Senhor, esperou tanto tempo pela promessa do filho. Eu não dou conta. E chorei mesmo. Eu não tenho vergonha de contar que eu choro muito, eu sou chorão. E eu chorei e desabei no meio da rua. Parei o carro assim, estacionei, nem lembro onde, e chorei muito. Aí liguei para um amigo meu, lá nos Estados Unidos, eu precisava de alguém para me ouvir. Tem certas coisas que a gente não pode contar para a mulher, né? Porque senão desaba junto. Deixa eu desabavar com um amigo. E chorei e falei para Deus, Deus, eu não dou conta mais. Aí tem uma irmã que desde 94 ela ora por mim. E quando ela liga, meu coração já acelera. Porque sempre Deus tem uma palavra forte. E a irmã me ligou, pastor divino. Ela começa assim. Falei, ai, na hora que ela liga, que eu atendo o telefone, eu já mostro para a Graça. O telefone toca, eu falo, amorzinho, é quem está ligando. Pastor divino, o senhor pode me ouvir? Eu falei, é claro, irmã. Eu tive uma visão, eu estava orando aqui, e tive uma visão de um homem caído no chão, chorando. Eu falei, irmã, vamos economizar essa conversa? Porque eu vou ter que interpretar, e ela fica com aquela conversa cheia de enigmas. Vamos economizar. Sou eu, né? É, pastor, é o senhor, chorando, caído no chão. Eu falei, fala para ela, me fala qual o recadinho que Deus mandou, então. Levanta e anda. Aí pronto, era tudo que eu precisava ouvir. Aí eu liguei, orei, desafiei Deus. Falei, Deus, eu não tenho dinheiro. Mais uma vez eu estou quebrado. Pela 6ª vez, eu não tenho dinheiro, não tenho condição, mas eu quero ir na França. E se o senhor quer que eu vá lá, que realmente lá é a terra que o senhor quer me dar, então me leva de novo agora. Só que agora eu quero uma cidade. Quero ir em Bordeaux. Depois que eu descobri por quê, Bordeaux. Ainda estou meditando assim ainda. Mas aquilo veio no meu coração, eu pedi para Deus. Beleza. Conversando com um amigo meu lá nos Estados Unidos, não é de igreja nenhuma, tá? É um cristão que ainda não sabe, né, de todos os segredos da palavra, só não frequenta a igreja. Conversando com ele, ele virou para mim e falou assim, vê lá quanto fica essa viagem, você quer ir lá? Vê quanto fica. Eu falei, quero. Não, aí eu liguei, olhei, fiz os orçamentos, ficando caro para dedéu. Aí depois ele virou e falou assim, vamos mudar esse assunto? Eu falei, quê?
Se não der certo, eu já quero te dizer. Ele falou assim, se não der certo, eu vou te falar uma coisa. Eu vou pagar para você a graça aí. Está pago. Pronto. Agora, eu quero melhorar esse assunto. Nós vamos junto. Eu, minha esposa, você, a sua e a Graça. E aluga um motorhome para a gente rodar a França. E a gente vai a Bordeaux. Amados, uma viagem caríssima. Caríssima. Deve ter ficado mais de 80 mil reais. Eu não tinha condição de pagar. Nem vender meu carro e minha moto. E Deus fez. E nessa viagem, então, eu encontrei um homem. Pastor Jorge Pinheiro. E o pastor Jorge Pinheiro é um homem, é um teólogo, jornalista, escreveu vários livros de teologia, e ele mora lá. E depois dessa época que nós estamos orando, ele criou uma organização que chama Croix Huguenots. E aí nós fomos encontrar com ele. E depois que nós conversamos muito, com muito medo de conversar com ele, porque é um cara muito estudado, professor universitário, ele virou para mim e falou o seguinte, eu não tenho outro jeito de falar, eu tenho visto a sua vida, eu tenho acompanhado você, tenho acompanhado o Ministério da Saúde da Terra, e eu quero te fazer um convite, vem me ajudar, eu preciso de você aqui comigo. Eu falei, oh Deus, 28 anos esperando, Deus fez. E ele virou ainda mais, falei, mais, para você ter autoridade aqui na terra, você não vai vir pela organização Croix Huguenots, você vai fazer parte dela. Eu quero que você me ajude a trabalhar nela. Eu vou arrumar uma igreja para você vir como pastor. Espera a minha ligação. Poucos dias depois ele me ligou. Falou, liga lá para o Gease, lá em Vielle-Bel, próximo a Paris. Liguei para ele, ele falou, Divino, seguinte, você tem o aval do Jorge, então você vai vir. A nossa igreja está pronta para te receber. Você vai vir para a nossa igreja. E outra, nós vamos arrumar uma igreja para você pastorear. Amados, a grande dificuldade da França, hoje, é que não tem pastor. O grande desafio da França para os próximos 10 anos é arrumar 1000 pastores para substituir os que estão morrendo e aposentando. Então, enquanto aqui a gente tem 10 pastores para pregar numa igreja, lá é um pastor para 3, 4 igrejas. E não é igreja uma do lado da outra, não é igreja dentro da mesma cidade, porque na maioria das cidades da França não tem uma igreja sequer, não tem uma representação religiosa sequer, não é nem igreja evangélica, nem católica, nem nada, nada. Nada. O desafio deles é ter uma igreja para cada 1 hora de carro. Uma igreja, 1 hora de carro. Então, você imagina um pastor trabalhando em 3 igrejas. Então, como é que ele vai formar liderança? Como é que ele vai desenvolver? Então, esse é o desafio. Esse é o desafio. Aí ele me ligou. Falei, então, amém, Senhor. Amém. E aí ele me levou num lugar que aí arrebentou meu coração. Põe para mim aqui, aquela foto que eu pedi para projetar. Essa aqui. Amados, esse lugar, terra, e essa placa. Põe só a placa. Esse é o Jorge Pinheiro, essa esposa que está aqui, eu e a minha esposa. Essa placa. Essa placa arrebentou com o meu coração, porque aqui é o testemunho dos nossos irmãos mortos. Está aqui. Aqui, sobre a esplanada de Montpellier, 34 pastores e pregadores protestantes foram pendurados ou colocados na roda, quer dizer, essa roda, eles vão esticando até arrebentar os órgãos dela. Da pessoa. Separa todos os membros da pessoa. Ela morre despedaçada. E um queimado vivo. Após a revogação do Edito Nantes. Não está o nome de cada um. Só que depois disso também, está aqui o que rendeu. Os direitos humanos. E no artigo 10 do direito, não é que ninguém pode ser inquietado por suas opiniões, mesmo religiosas. Certo? Desde que sua manifestação não atrapalhe o direito público estabelecido por lei. Obrigado. Amados, eu andando com o Jorge, nós sentamos numa praça, depois de uma caminhada, e ele virou para mim e falou assim, olha ali na frente. Eu falei, o quê? Falei, o que você está vendo? Eu falei, estou vendo um casal vindo e uma placa. Falei, lê a placa. Aí eu li isso. Aí eu chorei muito de novo. Chorei. E aí ele me levou, depois disso,
Porque aí eu lembrei de todos os huguenotes, inclusive os que foram mortos aqui no país. E se você pesquisar a história deles, é triste, é sangrenta. É muita gente que foi morta por causa do Evangelho. E por isso a França é tão gelada contra a religião, por causa dessas mortes. Porque virou guerra, sangrenta mesmo. O rio Sena foi coalhado de cadáveres de protestantes. Coalhado. Eu tive a oportunidade de enfiar minha cabeça lá dentro. Eu fui lá mais para o norte, a água é limpinha, bonita, um lugar gostoso. Eu tive essa oportunidade. Porque eu queria mais contato com esse povo. Mais contato. E depois ele me levou num lugar que chama Assembleia do Deserto. E é aí que eu quero estar encerrando, indo por fim por isso. Na Assembleia do Deserto, até hoje, é reunido os protestantes da França, os descendentes dos huguenotes. E eles têm um culto todo 1º de setembro do ano, todo cristão brasileiro deveria conhecer. Todo cristão brasileiro. Então ali, você vê várias coisas. Eu quero participar lá. Lá tem um museu e tem tudo dessa era. E quando eu cheguei lá, o Jorge me deu um folhetinho de 2021, da última assembleia que tinha tido lá. E sabe o que estava escrito? Sabe o que estava escrito no folhetinho? A pregação da época, do que aconteceu em 2021, quando Deus falou, finalmente ao meu coração, passa a Macedônia e nos socorre. Passa a Macedônia e nos socorre. Falei, Deus completou. Completou a história. Agora é só buscar o visto. E eu quero encerrar te fazendo uma pergunta. Pedro, depois de Jesus crucificado e ressurreto, Pedro encontrou com Jesus. E Jesus fez uma pergunta muito forte para Pedro e que incomodou. Pedro, você me ama? Três vezes, a ponto de Pedro achar ruim. Ficar chateado. Não é possível, Senhor. Você sabe que eu te amo. Que pergunta. Pedro era um homem, amados, que estava disposto a morrer por Jesus. Sabia disso? Mas quando ele viu, conheceu o Cristo, ele fugiu. Ele mesmo falou, não, o que é isso? Ninguém te toca, Senhor. Ele estava disposto, ele arrancou a espada para encarar o soldado. Ele arrancou a espada, cortou a orelha. Ele estava disposto. Disposto. E qual é a resposta? E como é que Jesus continuou a conversa? Quem lembra? Quando Deus fala, Pedro, tu me amas? Hã? Apacenta minhas ovelhas. Então o que Deus está querendo falar isso para nós, amados? Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Eu posso te perguntar, você ama Cristo? E tem muita gente aqui que se tiver com uma espada no pescoço, está disposto a morrer e não negar essa frase. Tem muitas pessoas aqui que está disposta a ser queimado, mas não vai negar Jesus. Mas a grande dificuldade da igreja no mundo é a segunda. Então a cruz é muito simples para mim. A cruz é para cima. Um poste que é a conversão a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas também ela tem uma horizontal. É vertical e horizontal. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não existe conversão, amados. Não existe cristianismo sem o outro. Por isso que ele responde para aquele homem: faça isso. Você quer viver, você quer aproveitar o melhor dessa vida? Faça isso e viverá. Então não é apenas conhecer, é fazer. É fazer. Eu ouvi uma frase esses dias, essa semana, do Paulo Júnior. Eu morri de rir. Falei, é tão simples. Como é que eu pratico a palavra de Deus? Você sabe como? A resposta dele foi tão simples. Praticando.
Praticar a palavra de Deus é praticando. Então não adianta você chegar para Cristo e cantar: Senhor, eu te amo, Senhor, eu dou minha vida a Ti, Senhor, eu faço tudo por Senhor. Não adianta. A palavra de Deus fala que Deus não pode ser servido por mãos humanas. E João fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele fala que você não tem menor condição de falar que ama a Deus se você odeia o seu irmão. Amados, o melhor do cristianismo não está no céu, está aqui na terra. O melhor do cristianismo é aqui. Lá no céu, amado, vai ser tudo desvendado. Mas se você quer experimentar a verdadeira emoção e graça e vida em abundância, para de olhar apenas para cima. Jesus, para cumprir o propósito, se fez homem. Nós precisamos de ser humano. Para cumprir o seu propósito, ele desceu do céu. Não tem propósito no céu. Lá já está tudo cumprido, tudo resolvido. Tem propósito aqui agora. Olha para quem está do seu lado. Olha para as pessoas que estão perto de você. E não faça pergunta, por favor, não faça pergunta que esse homem faz daqui para frente, para Jesus. Senhor, qual é o meu próximo? Próximo é aquele que você encontrar pelo caminho, precisando de você. Esse é o seu próximo. Então, ser cristão, convertido, ama a Deus. E jamais esqueça. Jamais esqueça o próximo. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Oh, Deus. Se ela cantar Isaías, eu estou indo embora, tá? Porque com essa canção eu pedi a Deus para ser enviado. Isaías vem e me canta hoje, pega de surpresa. Mas você vai pedir. Amados, por mais simples que essa palavra seja, é ela mais difícil de cumprir. A vida te engole. Então eu queria que você orasse, e que essa fosse a sua oração todos os dias. Porque essa é a palavra. Essa música é a palavra. Que o nosso trabalho é libertar os cativos, os oprimidos. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho da igreja. A nossa visão é para os oprimidos, para os cativos, para aqueles que estão aprisionados, para aqueles que estão nos hospitais, para aqueles que precisam de comida, para aqueles que precisam de uma palavra de amor. Porque necessitado não é só aquele que não tem dinheiro. Oh Deus, necessitado é todo aquele que está precisando de você. Como um cristão, esse é o seu propósito de vida. O resto, Deus acrescenta. Porque aí todas as coisas vão concorrer para o Senhor. Amém? Oh Deus. O Espírito do Senhor está presente para consolar.